Gente, normalmente nós estamos acostumados a lidar com pessoas que, quando detêm o poder e não sabem usá-lo, essas pessoas acabam usando o poder para oprimir, para trazer medo, para trazer constrangimento. Isso é fruto de um motivo, de uma sentença. Pessoas que detêm o poder e acabam usando o poder para oprimir outras pessoas, pensam que poder e autoridade é a capacidade de dar ordens, é a capacidade de mandar, quando na verdade a Bíblia nos ensina que a autoridade ou poder é a capacidade de servir. Que tendo o poder, nós deveríamos colocar esse poder à disposição das pessoas e não usá-lo para oprimir, e não usá-lo para trazer medo, constrangimento. E é exatamente esse uso adequado do poder, esse uso adequado da autoridade que a gente enxerga na vida de Jesus quando a gente vê o reino de Deus se deslocando através dele. Quando a gente lê principalmente o Evangelho de Marcos, que tem essa intenção de mostrar para nós o poder de Deus, a autoridade de Deus em ação através de Jesus, a gente vê um poder sendo usado para salvar, um poder sendo usado para libertar, um poder sendo usado para curar, não o poder sendo usado para oprimir, não o poder sendo usado para escravizar, porque, irmãos, Jesus, ele tinha não amor pelo poder, mas ele tinha poder no seu amor. Jesus não era uma pessoa que amava o poder, mas no seu amor ele tinha poder, e por isso nós vemos um poder para salvar, para curar, para transformar. E eu estou dizendo isso para você porque esse evangelho foi escrito para um contexto de vida completamente diferente desse proposto por Jesus. O evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos, mas nas palavras de Pedro, Pedro provavelmente que ditou esse evangelho para Marcos, ele foi escrito principalmente, ou em primeira instância, para comunicar com os romanos. E se existia um povo na época de Jesus que sabia usar o poder para trazer medo, constrangimento, opressão às pessoas, eram os romanos. Os romanos usavam o poder, gente, para levar as pessoas ao desespero, para levar as pessoas ao medo. E a prova disso está principalmente na crucificação. Eu não sei se você sabe disso, mas os romanos não crucificavam qualquer pessoa. Os romanos normalmente crucificavam pessoas que tentavam se rebelar contra o império. Pessoas que tentavam de alguma forma relativizar o poder do imperador ou relativizar a estrutura de poder de Roma. Essas pessoas sim eram crucificadas. Por quê? Porque todo mundo, ao olhar para aquela pessoa crucificada, ia receber uma notícia. E qual a notícia? Isso é o que acontece com qualquer pessoa que tenta se opor ao império. Isso é o que acontece com qualquer pessoa que tenta se opor ao imperador. Nós usamos o poder e crucificamos essas pessoas. É por isso, irmãos, que Jesus foi crucificado. E é por isso, dentro da estrutura do Império Romano, que os cristãos eram crucificados. Porque Jesus foi considerado uma ameaça, e os cristãos eram considerados uma ameaça ao império. Foi isso que os judeus tentaram armar a respeito da vida de Jesus, tentaram mostrar que Jesus se auto-intitulava rei dos judeus, e isso então era uma conspiração contra Roma. Da mesma forma, o cristianismo, no decorrer da história da igreja, acabou também se tornando uma conspiração, entre aspas, contra o império. Por quê? Porque os cristãos proclamavam que só existia um único rei, o nome dele era Jesus. Mas perceba, queridos, aquilo que os romanos usavam para trazer medo, opressão, para levar as pessoas a viverem debaixo de um medo, de uma opressão, foi exatamente o que Jesus usou para nos trazer libertação. Aquilo que os romanos usavam para levar as pessoas a pensarem: eu preciso obedecer, eu preciso me colocar debaixo dessa estrutura, ainda que ela seja injusta, para que eu não seja submetido à cruz. Foi exatamente essa cruz, ou por meio dela, que o Filho de Deus nos libertou, trazendo a nós esperança, vida, paz, trazendo a nós a restauração do relacionamento com Deus e uma nova vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, Jesus deu um novo sentido para a cruz. A cruz na vida de Jesus deixou de ser um instrumento de opressão para ser um instrumento de libertação. E por que eu estou dizendo isso?
Estou dizendo isso porque a gente também vive num mundo que muitas vezes, pela sua estrutura de valor, pela sua cultura também, quer nos levar a viver debaixo de medo. Quer nos levar a viver debaixo dessa estrutura de opressão, de medo. Pessoas com medo de viver, pessoas com medo dos seus problemas, pessoas com medo de casar. Não vou nem perguntar se alguém aqui tem medo de casar, amém? De assumir responsabilidades. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que muitas vezes o seu sistema, os seus valores, querem nos colocar debaixo dessa opressão, debaixo desse medo. E se eu pudesse listar aqui pelo menos 3 medos que acompanham a nossa cultura, eu poderia dizer para você que o primeiro medo que acompanha grande parte do mundo em que vivemos é o medo da morte. As pessoas têm um medo hoje desesperado de morrer. Falou em morte hoje, né? Morte. Cruz credo, Virgem Maria, Nossa Senhora dos evangélicos. Não é porque dos evangélicos pode, né, irmãos? As pessoas ficam desesperadas. Gente, preste atenção. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas eu sei que nós todos podemos ter uma vida longevo, amém? Todos nós podemos envelhecer com saúde, podemos envelhecer bem, amém, meus irmãos? A Bíblia não é contra isso. Mas, querido, preste atenção, às vezes, todo esse investimento da ciência para evitar o envelhecimento, nada mais é do que o resultado de uma cultura de pessoas que vivem debaixo de um medo de morrer. As pessoas têm tanto medo de lidar com a morte, que a cultura tenta de todas as formas minimizar os danos que o próprio corpo vem sofrendo com o envelhecimento, para lembrar todo mundo, ou para fazer todo mundo se sentir como se a morte não existisse. Só que, irmãos, biblicamente falando, preste atenção, o Salomão diz para mim e para você, que existe maior vantagem em estar na casa do luto, do que estar na festa. Sabe por quê? Porque no luto a gente para pensar o que está fazendo da vida. E na festa ninguém para. Ao invés de nós vivermos debaixo de um medo de morrer, nós deveríamos estar pensando em como desfrutar melhor a vida que Deus nos concedeu hoje. Amém, queridos? Ao invés de estar desesperado, meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento, nós deveríamos estar usufruindo da sabedoria da Escritura para aprender a construir uma vida que a gente não vai se arrepender quando morrer. Você está entendendo, meu irmão? Evitar a morte não vai levar você a ter uma vida de sabedoria. Não é porque você vai... Tem gente que vive mais e ainda usa a quantidade de anos que vive mais para errar mais. Meu irmão, nós deveríamos, na verdade, estarmos adquirindo sabedoria para que a gente não se arrependa na morte do que a gente fez na vida. Ei, aí Deus falou, hein? Deus falou aí, hein? Sim ou não? Quem tomou aí de Jesus aí? Né? Como diria um amigo meu, enche Jesus, enche a minha cara de tapa, enche. Né? Enche Jesus. Mas as pessoas vivem com medo da morte. Irmãos, um cristão jamais deveria ter medo de morrer. Ninguém deu glória a Deus. Senhor da glória. Você que me assiste pelo YouTube, preste atenção. Vou repetir, amém? Um cristão nunca deveria ter medo da morte. Quero ver se esse glória a Deus é real, amém? Gente, presta atenção, por que nós não precisamos ter medo da morte? Porque a gente sabe que a morte não é o nosso fim, irmãos. Querido, presta atenção, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Você não está mais submetido ao jugo da morte. Mesmo que você feche os seus olhos por alguns minutos, a certeza que você tem é de que eternamente você viverá na volta do seu Salvador. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele há de se levantar sobre a terra. Mas as pessoas têm medo de morrer. E as pessoas não têm apenas medo de morrer, não. As pessoas também têm medo hoje das pessoas. Nós vivemos num mundo em que gente tem medo de gente.
Porque as pessoas foram tão feridas, tão machucadas nos seus relacionamentos, que hoje as pessoas têm medo de desenvolver relacionamentos profundos, relacionamentos significativos. E eu acho que uma das grandes marcas do nosso tempo que aponta para isso é... Entendeu? É como a gente é tardio para assumir responsabilidades como o casamento. Gente, as pessoas se casam cada vez mais velhas, porque elas têm medo de casar. A verdade é essa, sim ou não? As pessoas têm medo de entrar no casamento e o casamento ser um bicho, um papão. E as pessoas vão construindo alternativas para, entre aspas, desfrutarem da realidade do casamento, sem que necessariamente eu tenha que me submeter a essa estrutura e corra o risco de viver uma vida frustrado. A pessoa vai morar junto, mas não casa. Aí sabe o que acontece? Desfruta da vida junto, vive tudo junto, mas se o negócio não dá certo, o que faz? Abandona. Por quê? Porque eu não estou preso a você. Aliás, eu nem quero estar preso a você. Porque se eu me prender a você, eu corro o risco de me ferir. Gente, eu estou falando de experiência própria. Pensa uma pessoa que tinha medo de casar. Eu? Sério, eu não estou brincando não, estou falando sério. Irmão, a palavra casamento me deixava em pânico. Fala assim, casamento. Está amarrado em nome de Jesus. Até que eu conheci a minha esposa, meu irmão. A Virgínia conseguiu me ajudar a vencer o medo do casamento também. É sério, irmãos, não estou brincando não, estou sério. Estou casado há 2 anos, você pode dar glória a Deus por isso? Se Deus te libertou, se Deus me libertou, vai te libertar também, amém, irmão? E presta atenção, muito desse medo que eu tinha de casar, tinha a ver com a própria igreja. Porque as pessoas diziam assim para mim, o pessoal dizia assim para mim, você tem um chamado. Se você casar errado, aí você está lascado. Essa pessoa vai acabar com o seu chamado. Aí, irmão, eu começava a namorar com a pessoa apresentava um defeito, eu já queria pular fora. Já ligava o radar de encontrar problemas, né? Que é todo mundo que... Você já viu a desculpa de todo mundo que não quer casar? É assim, não, mas a unha do pé dela é muito grande. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não, mas ela pinta a unha de vermelho do dedinho, do mindinho do pé. Cara, às vezes o cara não tem desculpa nenhuma, mas ele fica tentando encontrar, ele liga o radar para ficar tentando encontrar alguma justificativa para meter o pé no relacionamento, porque na verdade o que ele não quer é lidar com a responsabilidade do casamento, porque ele tem medo. Medo. E eu tinha medo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma pessoa nesse mundo tem poder de destruir a sua vida. Queridos, casamentos não dão certo, não é por causa de uma pessoa, não, é por causa de 2. Alguém está comigo aqui? Amém? Casamentos não dão certo. Não, a culpa é do outro. Meu filho, alguém já deu essa desculpa, o nome dele é Adão, e Deus não aceitou. O Adão falou, Deus, a culpa desse negócio não está dando certo, é ela. E Deus falou assim, não, a culpa desse negócio não está dando certo é a escolha que você fez e ela também. Porque a gente conhece o ditado, sim ou não? A gente conhece o ditado. 2 pessoas que não querem brigar, não brigam. Mas e quando tem 2 decididos a brigar? Sai de perto. Então a gente fica tentando dizer que a culpa do negócio não está dando certo, é do outro. E, irmãos, quando um casamento não dá certo, é porque os 2 têm culpa, os 2 têm problema. Aliás, eu gosto de uma frase que eu ouvi um tempo atrás, que é o seguinte: casamento só não dá certo para quem é carnal. Pessoas espirituais entendem que o casamento é uma oportunidade de ter o seu caráter aperfeiçoado. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Olha o que Lutero fala sobre casamento. Lutero fala assim: o que eu aprendi em 1 ano de casamento, eu não aprendi em 10 anos de seminário. Que é isso, hein, papai? O que o casamento me ensinou no caráter em 1 ano, eu não aprendi em 10 anos de seminário. Mas sabe qual é o problema? É que hoje o pessoal está escolhendo ficar 10 anos no seminário. As pessoas não querem casar,
Porque elas têm medo, elas não querem ser tratadas, elas querem, né? E por último, irmãos, o último medo que eu poderia mencionar na nossa sociedade é o medo de Deus. Escute isso. Eu não sei se você sabe dessa estatística, mas 70% da população mundial deseja ter um relacionamento profundo com Deus, sabia? Mas não querem religião. 70% do mundo que vivemos, as pessoas querem ter alguma experiência espiritual. As pessoas querem ser tocadas por Deus, querem sentir a presença de Deus, mas elas não querem religiosidade. Sabe por quê? É porque muitas vezes o Deus que é pintado para elas dentro das igrejas é um Deus que elas estão passando longe dele. Porque é um Deus tirano, é um Deus opressor, é um Deus que ele fica buscando a oportunidade para punir você dos seus erros. E é por isso que as pessoas muitas vezes dizem: eu quero Jesus, mas eu não quero igreja. Porque elas às vezes veem um Deus encarnado em Jesus que não é o Deus que nós pregamos nos nossos púlpitos. Irmãos, escute isso. Eu não creio em um Deus que traz enfermidade sobre o seu povo para tratar o seu povo. Mais alguém aqui? Eu não creio em um Deus que coloca uma doença em você para tratar você no seu caráter. Quantos pais estão aqui? Quantos pais? Você colocaria uma doença no seu filho para tratar ele? Você quebraria uma perna do seu filho para tratar ele? Você colocaria um câncer no seu filho para tratar ele? Então por que você pensa que Deus pode fazer isso? Escute aqui, meu irmão. Jesus diz: se nós, escute isso, se nós que somos homens normais, eita glória, se nós que somos meros homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, o que dirá o Pai Celestial? Irmão, a gente é homem, a gente é normal, e a gente nunca usaria disso para tratar com um filho nosso. Por que você pensa que você tem um Deus que poderia fazer isso com você? Você serve a um Deus que é bom, misericordioso, amoroso, gracioso, misericordioso. Irmão, o nosso Deus não é assim. Mas muitas vezes, o que se ouve, o que se prega, cria nas pessoas essa ilusão de que o nosso Deus é um Deus tirano. É porque muitas vezes não se prega o evangelho, irmão, se prega dogmas, usos e costumes que não tem nada a ver com o Deus retratado para nós em Jesus. Eu estou dizendo isso para você, querido, porque eu acho que é um pouco desse medo, ou desses medos que eu vejo nessa mulher. Essa mulher que o texto descreve para nós, em primeiro lugar, ela tinha medo da morte. Sabe por quê? Porque fazia 12 anos que ela tinha uma enfermidade no corpo dela, um sangramento contínuo que lembrava para ela, presta atenção, escute isso aqui. Ela tinha um sangramento contínuo que, em primeiro lugar, lembrava ela de que ela não podia dar vida para ninguém. Segundo, de que ela não tinha vida para ela mesma. Essa mulher lidava com um sangramento que dizia para ela sempre: você não pode dar vida e você não tem vida nem para si. A morte batia na porta dela todos os dias. Todos os dias. E aí você pergunta: pastor, ela não fez nada? Pelo contrário, você acha que ela não tentou resolver o problema dela da força dela? Tentou. A Bíblia diz que ela procurou todos os médicos, os especialistas da época. Ela tinha dinheiro, irmãos, presta atenção, medicina naquela época não era acessível para todo tipo de pessoa, mas ela tinha dinheiro, condições financeiras, e o que ela tinha de recurso, ela investiu, procurou médico para um lado e para o outro, investiu dinheiro, a enfermidade só piorou. Eu posso dizer para você que talvez ela tenha buscado até mesmo resposta ao seu problema em outras religiões, porque o judaísmo do primeiro século, ele tinha os seus ritos místicos, ele tinha suas formas de exorcizar demônios e trazer cura para as pessoas. Irmãos, talvez até no judaísmo ela tenha buscado solução em outra religião, mas sem resultado. Medo da morte. Segundo, medo das pessoas.
Essa mulher carregava uma enfermidade que trazia a ela um constrangimento social. Em Levítico 18, depois você lê na sua casa, conta para nós de como deveria ser o procedimento de uma pessoa que carregava um fluxo de sangue. Como ela deveria proceder. E sabe o que diz para a gente a tradição dos judeus? É que uma pessoa que levava um fluxo de sangue, ao se apresentar num ambiente público, devia gritar para todo mundo ouvir: se afastem de mim, porque eu sou impura. Gente, só para você ter ideia do que eu estou falando, seria a mesma coisa que uma pessoa que entrasse num ambiente público tivesse que gritar para todo mundo: se afastem de mim porque eu tenho HIV. Cara, fazia 12 anos que ela estava enferma. Sabe o que significa? 12 anos sem contato com o marido, 12 anos sem contato com a família, 12 anos sem contato com as pessoas, 12 anos sem poder ir na igreja. 12 anos em que em qualquer lugar que tivesse gente, ela precisaria gritar: fiquem longe de mim, eu não posso me relacionar com você. Qualquer pessoa que tocasse nela ou estivesse perto dela, poderia se considerar impuro por causa dela. E o terceiro medo dela, sabe o que era? O medo de Deus. Porque a religião do tempo dela dizia para ela assim: se você está doente, é porque você tem um pecado na sua vida, porque se você não tivesse esse pecado, eu já tinha te curado. Era isso que as pessoas diziam para ela. Sabe por que você não é curada? Sabe por que Deus não te cura? Porque Ele está usando essa enfermidade para punir você. Não era esse o pensamento dos amigos de Jó? Os amigos de Jó diziam para ele: Jó, sabe por que você está passando por esse sofrimento todo? É porque você tem pecado. Se você pedir perdão e se reconciliar com Deus, Deus vai te perdoar do seu pecado. Deus vai te libertar, Jó. Mas todo esse sofrimento, na verdade, é Deus tratando você, porque você tem pecado na sua vida. Era isso que essa mulher ouvia das pessoas. Você não é curada? Sabe que você não é liberta? Porque Deus está punindo você. Porque você tem um pecado na sua vida e Deus está usando essa enfermidade para tratar você do seu pecado. Irmãos, era esse o medo que essa mulher vivia. O medo da morte, medo das pessoas e medo de Deus. Mas escute isso: tudo isso mudou o dia que essa mulher teve um encontro com Jesus. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Tudo isso mudou o dia que essa mulher teve um encontro com Cristo. Preste atenção, eu não disse que tudo isso mudou o dia em que ela ouviu falar de Jesus. Porque, escute isso, meu irmão, ouvir falar de Jesus deu fé ao coração dela, mas encontrar-se com Ele deu a ela poder para ser curada. Ouvir falar de Jesus deu a ela esperança, mas encontrar-se com Ele deu a ela uma nova vida. Aleluia! Sabe por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque muitas vezes nós estamos satisfeitos apenas de ouvir sobre Ele. Nós estamos satisfeitos de ouvir sobre o que Jesus faz. Estamos satisfeitos apenas de ouvir o que Ele pode fazer. Meu irmão, essa mulher não estava satisfeita apenas de ouvi-lo. Ela queria tocá-lo, ela queria senti-lo, ela queria experimentá-lo. E ela pegou aquilo que ela ouviu e colocou em prática. E por isso ela foi sarada. Como diz o pastor André, como diz o pastor André Fernandes, os pastores que pregam aqui: irmãos, existem milagres que nós não experimentamos, não é porque Deus não quer fazer ou porque não há poder disponível, é pela falta do nosso posicionamento. Cara, essa mulher ouviu algo, e ela fez algo com aquilo que ela ouviu. Ela ouviu: Jesus pode me curar, Jesus pode me salvar, Ele pode transformar a minha vida. Olha o que Ele fez para o fulano, olha o que Ele fez para o ciclano, olha aquela pessoa. Se Ele pode fazer isso por elas, Ele também pode fazer em mim. Sabe, eu estou aqui essa manhã encorajando você: não fique satisfeito apenas de ouvir o que Ele pode fazer. Não se contente apenas de ouvir mensagem atrás de mensagem e sair daqui: que Jesus maravilhoso, Ele pode fazer isso, que Jesus maravilhoso, Ele pode fazer aquilo. Não, cara, tenha suas experiências com Ele, corra ao encontro dEle, se encontre com Ele, toque nele, e você vai receber poder para ter a sua vida transformada. Irmãos, ela correu para Jesus, ela foi ao encontro. E esse encontro com Jesus, em primeiro lugar, livrou ela do medo da morte. Por quê? Porque ao tocar em Jesus, ela recebeu poder no seu corpo. Uau! Irmãos, quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que virtude saiu dele
e entrou no corpo dela, e ela percebeu imediatamente que o seu sangramento havia se encerrado, e que a morte que um dia habitava no seu corpo havia dado lugar para a vida que Jesus havia soprado para dentro dela. Um toque, cara, tantas pessoas aglomerando, tantas pessoas pressionando, tantas pessoas ali em volta de Jesus, e essa mulher com um toque singelo, fez com que virtude saísse dele e entrasse para dentro dela. Só que, irmão, Jesus não apenas livrou essa mulher do medo da morte, ele livrou essa mulher do medo das pessoas. Porque ao perceber, preste atenção, ao perceber que virtude havia saído dele, Jesus virou para os discípulos e falou assim: alguém me tocou. Aí o Pedro, né, os discípulos, mas irmão, essa resposta tem cara de Pedro. Você já ouviu aquele negócio assim, pergunta ruim, resposta intolerante? Aí eu acho que o Pedro olhou para Jesus e falou assim: não, você está brincando, né? Você tem uma multidão te aglomerando, você quer saber quem te tocou? E aí Jesus vira e diz: não, você que não está entendendo, não é o quanto as pessoas estão tocando no meu corpo, alguém me tocou diferente. Irmão, você acha mesmo que Jesus tinha necessidade de saber quem havia tocado nele? Sim ou não? Você acha mesmo que Jesus precisava saber quem era a pessoa que havia tocado nele e havia saído por dele? Sim ou não? Claro que não, irmãos. Mas ele fez questão de expô-la a todos, porque ele havia tirado dela o que a separava das pessoas. Jesus fez questão de expor ela para todo mundo, para que todo mundo pudesse olhar para ela e falar assim: opa, peraí, essa não é aquela mulher do fluxo de sangue? Não é ela? Irmãos, eu acho bonito, né? A gente conversando agora, eu e o Samuca, gente, como Jesus foi paciente com essa mulher, porque a Bíblia diz que ele ficou procurando, e ele esperou ela se manifestar. Ele podia ter sido movido pela urgência, o Jairo estava ali, o filho dele também estava doente, ele podia ter dito: gente, ó, vamos apressar, porque senão o filho do Jairo vai ficar pior. Mas não, ele foi paciente, esperando ela se manifestar, e não apenas esperou ela se manifestar, mas esperou ela contar a história dela toda. A mulher se manifestou e disse: fui eu que te toquei há 12 anos atrás, eu percebi um sangramento em mim, e eu corri atrás de médicos, e ela foi contando, e Jesus ali pacientemente olhando para ela, ouvindo a sua história. Mas irmãos, enquanto Jesus ouvia a mulher contar a história, todas as pessoas à volta ouviam também, e todo mundo ia podendo perceber que aquilo que separava aquela mulher de todas as pessoas não estava mais nela. Agora ela estava livre para voltar para casa, livre para voltar para sua família, livre para voltar para as pessoas, livre para voltar para a igreja. Uau! Cara, se você não se empolga, eu me empolgo. Isso aqui é demais. Que Jesus é esse? Meu Deus! Não tem nada que te impede mais de voltar para vocês. Estão vendo aqui? Jesus, vocês estão vendo aqui? Ó, essa mulher tá, eu libertei ela. Pode abraçar, pode beijar, pode chegar. Ela está livre, eu libertei ela. E por último, irmãos, Jesus tirou dela o medo de Deus. Jesus tirou dela aquela imagem de Deus distorcida, errada. Jesus estava ali dizendo para ela: filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está te punindo pelos seus pecados, Deus está te perdoando por meio da minha vida. Você não precisa se esconder de mim. Isso que eu aprendi com o nosso pastor, o pastor André. Você não precisa se esconder de mim pensando que você está roubando alguma coisa de mim. Você não está tentando tirar nada de mim, não. Eu estou aqui exatamente para te dar.
Você não está tentando roubar nada de mim, não. Eu sou um poder disponível para perdoar. Eu sou um poder disponível para sarar. Filha, você está acostumada a lidar com um poder que no exercício dele oprime, traz medo, traz opressão. Mas eu sou um tipo de poder diferente. Eu sou uma realidade de poder diferente. À medida que eu me movo, meu poder está disponível para libertar pessoas e não para oprimir pessoas. Você não está roubando nada de mim. Eu estou aqui para tratar com você, para sarar você, para curar você. Estou aqui para te curar. Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela: filha, vai em paz. Quantos de nós aqui não estamos precisando disso, irmãos? Quantos de nós aqui não estamos sendo oprimidos por uma visão errada de Deus e não temos paz? Jesus falou para ela: filha, vai em paz. Aí você pode falar assim: mas pastor, como é que ela mandou? Como é que Jesus mandou ela em paz? Ela não tinha que oferecer um sacrifício pela cura que ela havia recebido? Ela não tinha que apresentar uma oferta? Porque a lei de Moisés diz para mim e para você que todas as vezes que alguém recebia um milagre, precisava tomar uma oferta e até o sacerdote apresentar, oferecer a oferta, e então a pessoa podia ir em paz. Mas Jesus disse para ela: pode ir em paz. Você não precisa pagar mais nada. Não tem mais nada. Não existe mais nada a ser feito. Pode ir em paz. Aí você diz: como é que Jesus fez isso? Eu vou dizer para você: sabe por que ele fez isso? Porque ele seria o sacrifício pela cura que ela havia recebido. Certamente ele levou sobre si as nossas dores. Certamente ele levou sobre si. Irmão, recebe cura aí essa manhã. Recebe um toque de cura sobre o seu corpo essa manhã. Em nome de Jesus, seja curado, querido. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus falou para ela: pode ir, vai em paz. Não há nada a ser feito, não há nada a ser pago. Eu sou o sacrifício que você precisa. Eu sou a cura que você precisa. Eu sou a paz que você precisa. Eu sou o caminho para Deus que você precisa. Filha, tudo que você precisa sou eu. E eu estou aqui para dizer para você: está tudo certo, vai em paz. Sabe, eu não sei qual é o medo que você carrega na sua vida, que se esconde talvez atrás de coisas que você acha que são extremamente necessárias. Irmãos, às vezes nós temos medos enrustidos, medos que se escondem atrás de estruturas para maquiá-los. A gente às vezes tem medo de sim, sofrer falta, e a gente maqueia esse medo dizendo assim: não, eu preciso disso porque, né? Na verdade é uma insegurança de que será que Deus vai conseguir prover o suficiente para a minha vida, dentro da realidade que eu tenho. Então a gente maqueia esse medo de uma forma que ele pareça menos perigoso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui. E Ele quer arrancar de você os seus medos. Ele quer arrancar de você os seus temores. Ele quer arrancar de você as suas preocupações. Você tem medo da morte? Cara, você conhece um Jesus que dá vida. Você tem medo das pessoas? Você conhece um Jesus que é capaz de arrancar de você o que te separa delas. Você tem medo? Um medo do amanhã, medo do futuro? Qual é o seu medo? Você tem medo de Deus? Jesus veio para mostrar para nós, irmãos, quem Deus realmente é, como Deus é. Aí você fala assim: Vinícius, mas deixa eu só quebrar deixa eu só quebrar essa estrutura talvez errada que você carrega. Talvez você fala assim: Vinícius, mas eu leio o Antigo Testamento
Eu vejo tanta coisa diferente. Parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus revelado em Jesus. Preste atenção, irmão, escute isso aqui. Vou falar isso e eu vou acabar. A revelação de Deus, o conhecimento de Deus, ele é progressivo. E o que você precisa lembrar é que no Antigo Testamento Deus usava meios temporais, limitados e imperfeitos para tentar revelar quem Ele era. Você acha que um Deus perfeito bom poderia ser revelado de maneira perfeita no que é temporal, limitado e imperfeito? É por isso que a gente lê o Antigo Testamento e fica assim, cara, isso aqui está muito confuso. Esse é um Deus tão diferente, parece tão diferente. Sim, querido, porque Ele está tentando se revelar naquilo que é imperfeito, temporal e limitado. Mas para que essa imagem dele fosse resolvida e a gente pudesse enxergá-lo como verdadeiramente ele é, sabe o que ele fez? Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus,